Testemunho: Felipe Pavan, primeiro ancião da Congregação Cristã no Brasil, e o início da obra de Deus em São Paulo. Meu tataravô Felipe Pavan nasceu na Itália, comarca de Padova. Com a grande recessão daquele país, Felipe buscou na imigração realizar um sonho de prosperidade, e veio ao Brasil com seus 6 irmãos e sua esposa Ângela Braga Pavan. Saiu da Itália de navio rumo ao Brasil com grandes provações, haja vista que um de seus irmãos faleceu no caminho, devido à febre presente na embarcação. Chegou ao Brasil por volta de 1890, com 25 anos de idade. Do Porto de Santos, acessou o trem sentido Estação da Luz. Chegando a São Paulo, desceu na Estação da Luz, direcionando-se à hospedaria do imigrante. Ficou cerca de 8 dias neste local, e através da hospedaria conseguiu emprego em uma serraria, chamada União, na região do Campos Elíseos, em frente à Igreja Coração de Jesus. Com o ordenado deste emprego, comprou junto com seu irmão Mateus Pavan, uma simples residência na Rua da Alfândega, 64, antigo número 4, iniciando assim a sua nova vida no Brasil. Entre 1891 e 1897, Deus presenteou o seu lar com 3 filhos, sendo Elvira, Germílio Pavan e Paulo Pavan, meu bisavô, devido ao seu grande esforço em sustentar a sua família, criar os seus filhos, e principalmente servir a Deus. Os pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil visualizaram um grande dom de Deus em meu tataravô, ordenando-o presbítero da Igreja Presbiteriana do Brás, sendo os cultos realizados na residência do meu tataravô. Era um pequeno espaço, onde tinha alguns bancos de madeira, um órgão e um singelo púlpito para ministrar a palavra de Deus para aquele povo, na grande maioria de origem italiana, devido ao preconceito do povo brasileiro em relação aos italianos. O tempo passou, e por volta de 1906, Felipe acompanhava as notícias que corriam pelo mundo, de um reavivamento em Gales e após, em Chicago, Rua Azusa. Como os presbiterianos não criam na promessa do Espírito Santo, acreditaram que era um anúncio do anticristo, e meu tataravô acompanhava preocupado a expansão deste movimento. E, no decorrer de 4 anos, enquanto Felipe cumpria os seus deveres aqui no Brasil, o Senhor operava grandes milagres e obras nos Estados Unidos, através de grandes homens como Louis Franciscon, William Duran, William Seymour, Giuseppe Beretta, entre outros. Através de uma profecia proferida por William Duran, Louis Franciscon é incumbido de levar a mensagem divina às colônias italianas, com a promessa de Deus que no Brasil havia um grande povo para o Senhor salvar. Aconselho ler o testemunho de Louis Franciscon, livreto da CCB para mais detalhes. Retornando de Santo Antônio da Platina, o caro irmão Franciscon chegou a São Paulo, e hospedou-se na região do Brás, no sábado dia 25 de junho de 1910, passando pela rua Piratininga avistou um salão de barbearia e lá entrou, perguntando ao barbeiro se morava algum crente na região. O mesmo respondeu que, de frente à barbearia havia um cortiço onde morava um crente chamado Ernesto. O irmão Franciscon o procurou, e conversando com ele, foram juntos à casa de meu tataravô Felipe Pavan. Lá chegando, encontraram somente a minha tataravó Ângela e algumas crianças, pois o meu tataravô tinha ido fazer um piquenique, costume dos presbiterianos da época. Estas crianças eram Germílio Pavan e Paulo Pavan, filhos de Felipe Pavan, e também João Finotti, na época com 16 para 17 anos de idade. Quando entraram naquela casa, o irmão Franciscon disse: "Que a paz de Deus esteja nesta casa. A senhora me dê licença, pois o Senhor me enviou nesta casa para anunciar a graça de Deus." Minha tataravó disse: "Com todo o prazer." O irmão Franciscon falou da graça de Deus para minha tataravó, e pediu licença para fazer uma oração, ressaltando que ele orava de joelhos. Presbiterianos oram de pé. Minha tataravó disse: "Posso me ajoelhar também?" Quando buscaram o Senhor em oração, o irmão Franciscon orava lindamente e a Ângela sentia uma alegria tão grande, chorava como criança. Quando levantaram da oração, perguntou quando tinha culto na igreja. Foi-lhe posicionado que aquela noite haveria um culto, e prometeu que retornaria à noite.
Quando foi mais à tarde, meu retornou do piquenique, e Ângela contou-lhe as boas novas, dizendo que um servo de Deus do Zewa veio ao Brasil para anunciar a graça de Deus para nós, e retornará à noite para o culto. Quando chegou a hora do culto, o irmão Franciscon sentou-se no último banco. Foi quando Ângela o enxergou, e avisou o meu Felipe que aquele era o homem que tinha estado em casa. Sendo assim, o Felipe chamou o irmão Franciscon à frente e falou assim: o senhor pode falar tudo o que sente, tem toda a liberdade. Sendo assim, o Senhor encheu o irmão Franciscon de força e ele falava de salvação e como o Senhor o tinha enviado àquele país. Foi, segundo relatos de meus descendentes, um culto maravilhoso. Findado o culto, o irmão Franciscon perguntou ao meu Felipe quando teria culto novamente, e devido às maravilhas que sentiram seria feito outro culto amanhã. Assim foi feito por 3 dias seguidos, até que no terceiro dia o irmão Franciscon pregou a palavra em Atos dos Apóstolos 2, e anunciava a promessa do Espírito Santo. Os presbiterianos não criam neste dom, e cantavam um hino: Teu Espírito derrama sobre nós. Vindo eles a relatarem que o Espírito Santo já estava sobre eles, expulsaram o irmão Franciscon de forma violenta, sendo que o mesmo pegou o seu guarda-chuva e saiu dizendo: que a paz de Deus esteja convosco. No dia seguinte, o pastor Modesto Carvalhosa teve uma reunião com meu Felipe Pavan, dizendo que não era para conceder liberdade ao Franciscon, pois ele era um falso profeta. Sendo assim, meu Felipe disse que se era um falso profeta, não teria mais liberdade. No outro culto, o irmão Franciscon retornou e meu Felipe o procurou, dizendo que ele podia se reunir com eles, mas que não tinha mais liberdade, pois era um falso profeta. O irmão Franciscon disse que não era um falso profeta, que não tinha vindo ao Brasil por sua vontade. Ele deixou a fábrica de ladrilhos e sua família, a mandado de Deus, e foi-se embora. Quando o irmão Franciscon saiu, o tio do nosso irmão João Finotti, Santo Pontalti e Isabela Pontalti, saíram a encontro do irmão Franciscon e lhe disse: o irmão vem fazer oração na minha casa. O irmão Franciscon disse: se Deus quiser, irei. Começaram a fazer os cultos na casa do irmão Santo Pontalti. Por 15 dias, minha Ângela largava o culto da presbiteriana para estar junto aos irmãos nesta casa. No momento em que o meu rejeitou o irmão Franciscon, entrou nele uma angústia de morte. Não tinha mais prazer em viver, não tinha forças para levantar e trabalhar, não conseguia se alimentar, e dizia para minha tataravó: Ângela, o que será que fiz para não ter mais prazer neste mundo? Sinto uma angústia muito grande. E, um dia trabalhando na Serraria União, apareceu um anjo. Felipe descrevia-o, dizendo que usava vestes de príncipe, e o chamou pelo nome, dizendo: Felipe, por que rejeitaste aquele meu servo? Eu o mandei aqui no Brasil, porque aqui tem um grande povo para salvar. Se você obedecer, será bem para a tua alma e terás a vida eterna, senão naquele dia o fogo estará preparado para aquele que não obedecer ao Senhor Deus. E mostrava para ele o fogo. Naquele momento, o Felipe começou a pedir perdão a Deus e chorava muito. Quando retornou para casa, pediu para Ângela que fosse ao encontro do irmão Franciscon, dizendo que quero conversar com ele. A Ângela disse: você o mandou embora e agora quer que eu o chame. Quando ela o chamou, o irmão Franciscon ficou muito contente, e disse: louvado seja Deus, quando o Senhor quer operar, homem nenhum pode impedir a obra de Deus. Quando chegou à casa do Felipe, o mesmo abraçou-o e pediu perdão, dizendo: ah, meu irmão, agora sei que é um enviado de Deus. Eu não sabia, pensei que era outra doutrina. E ao anoitecer, no culto da presbiteriana, meu Felipe anunciou: os que querem obedecer a Deus fiquem conosco e os que não, podem levar tudo embora, porque aqui vamos dar continuidade à obra de Deus. Dentro de sua doutrina, dos que ficaram, totalizou-se 20 almas, inclusive a família do irmão João Finotti. Os pastores da igreja presbiteriana conseguiram uma carroça, levaram os bancos, o púlpito e o órgão embora, mas como Felipe trabalhava em uma serraria, construiu os bancos e a tribuna para acomodar os servos de Deus. Eram feitos 3 cultos por semana na Rua da Alfândega.
Brás, e nos outros dias eram feitos ajuntamentos de evangelização nas casas dos outros irmãos. No domingo à tarde, faziam cultos no Jardim da Luz, na Praça Antônio Prado, na Água Branca, próximo da vidraçaria Saint-Gobain e Lapa, onde ficaram conhecidas as famílias Mazei, Perucci e Piro, que por sinal um de seus filhos, José Piro, casou-se com uma filha do Felipe, a irmã Elvira Pavan. Depois de 2 meses, no mês de agosto de 1910, foi realizado o primeiro batismo, no rio Tietê Ponte Grande, onde foram batizados pelo irmão Louis Franciscon, o Felipe Pavan, Ângela Pavan, Germílio Pavan, Paulo Pavan, Esterina Finotti, João Finotti, Santo Pontalte e Isabela Pontalte, além de irmãos convertidos na época e o irmão Ernesto. No final de agosto, o Senhor mostrou ao irmão Franciscon que deveria ir ao Canal do Panamá, e sentia em seu coração ungir o Felipe como ancião. Porém, ele não tinha a promessa do Espírito Santo com evidência de novas línguas, e não poderia ordená-lo. Buscaram a Deus em oração, mas o Felipe não era selado. Sendo assim, o irmão Franciscon partiu ao Porto de Santos, e lá chegando recebeu uma notícia inesperada, pois o navio postergou a partida para depois de 8 dias. Nisto, embarcou no trem novamente para retornar a São Paulo, só que, enquanto o irmão Franciscon passava por todas as coisas, o Felipe orava constantemente pedindo o selo da promessa. E aconteceu de madrugada, dormiu pedindo a Deus, acordou falando em línguas, sendo ele o primeiro a ser selado em terras brasileiras. Quando o irmão Franciscon retornou, encontrou o povo em grande alegria e descobriu que o Senhor tinha selado o Felipe e o irmão Ernesto. Não teve dúvidas. No dia 4 de setembro de 1910 ordenou o Felipe Pavan, como o primeiro ancião ordenado no Brasil, e depois foram juntos ordenar o irmão Ernesto. Ficou o tempo solicitado pelo Porto, e o irmão Franciscon partiu e foi para o Panamá, deixando aqui os 2 obreiros para zelar, evangelizar e prosperar esta obra de fé. Algum tempo depois, o irmão Ernesto começou a dividir a igreja, com profecias falsas e ajuntamentos fora da doutrina. Conseguiu conquistar alguns irmãos para congregarem com ele, e os demais irmãos ficaram congregando com o Felipe. Sabendo disto, o irmão Franciscon enviou o irmão Agostinho Leoncini, que ficou 6 meses hospedado na casa de meu Felipe, unindo o povo novamente, reconciliando e trazendo paz para a obra. Como o irmão Ernesto não aparentava muito convencido, decidiram por ordenar o irmão Genaro Pita como ancião. No dia 1º de janeiro de 1911, este servo de Deus muito auxiliou o Felipe no atendimento da obra. Infelizmente, faleceu pouco tempo depois, em 1920, vide relato divulgado na internet, escrito pelo filho do Felipe, Germílio Pavan, onde conta sobre um batismo feito pelo irmão Genaro na Água Branca. Em 1913, o irmão Franciscon convidou o Felipe para acompanhá-lo em uma missão na Vila Prudente. Ficaram hospedados em um casarão chamado Fortaleza, a convite da família Falck, proprietários de uma fábrica de chocolates muito conhecida da época. A população local começou a conhecer a congregação como os evangelistas, e as 2 primeiras famílias do bairro que se converteram foram a de Luiz Pedroso, primeiro ancião da Vila Prudente, e a família de Miguel Santana, com seus filhos e amigos íntimos, como Candinho Rinco, que veio a ser ancião 2 décadas depois, Angelim, Olinto Rinco, Antônio João, José e Alexandre Rinco. Só que, na região havia grande influência católica, e os líderes destas igrejas perseguiam muito os servos de Deus. Tentaram de diversas maneiras impedir o crescimento da obra, e não obtiveram sucesso. Como última cartada, pagaram, segundo relatos dos primitivos, foi comprovado tal ordem para 40 homens espancarem os irmãos ao término do culto. Era feito, entre o Felipe e o irmão Ernesto, um rodízio de 15 dias, e quando espalhou o boato que iriam bater nos crentes, o irmão Ernesto se negou a ir, procurou o Felipe e esclareceu isto. O Felipe disse que não fazia mal, e que ele iria se Deus quisesse. E foi, chamou o seu filho Paulo Pavan, meu bisavô, dizendo a ele que iriam passar uma grande tribulação.
mas que o Senhor estava com eles. Terminou o culto, a Irmandade foi em direção ao bonde, que transportava a Irmandade de volta para casa, e o local era muito descampado, tinha muito mato. Aguardaram em um ponto, pararam o bonde e falaram: quem é crente desce do bonde. Os irmãos desceram, e começaram a dar pauladas, chutes e socos nos irmãos. Quando viram o Felipe, disseram que era ele que queriam pegar, o cercaram e perguntaram: o Senhor volta aqui outra vez? Ele disse: se Deus mandar, eu volto. E batiam muito nele. Faziam a pergunta novamente, e ele dizia: se Deus mandar, eu volto. E assim foram feitas muitas perguntas, e muitas pauladas foram dadas no servo de Deus. Quando viram que não adiantava mais perguntar, pegaram o Felipe pelos braços, subiram em um morro e o jogaram, sem piedade. Nisto, seu corpo ficou muito roxo, em sua cabeça abriu-se uma brecha muito funda, que saía sangue sem parar. Quando Felipe não conseguia mais levantar, perguntaram para ele: o Senhor volta aqui outra vez? Ele disse: se Deus mandar, eu volto. O meu bisavô Paulo, que na época tinha 17 anos, estava escondido junto ao irmão Jeremias, esperando soltarem o Felipe para o ajudarem a carregar de volta para casa. E assim o fizeram. Quando chegaram, a Ângela assustou de ver o estado do Felipe, com um lenço enrolado na cabeça todo ensanguentado, e ficou muito atemorizada. O Felipe disse para não fazer rumor, e pediu que entrassem. Assim, foram buscar o Senhor em oração, e o Senhor proferiu na boca do Felipe que aqueles que tocaram na menina dos olhos do Senhor sofreriam grandes consequências destes atos. Levantaram da oração, o Felipe mal conseguiu deitar na cama, devido às dores que sentia. No dia seguinte, foi visitado por um médico, e contando o que sucedeu, o médico queria processar estes homens, mas o impediu, dizendo que o advogado dele é Jesus Cristo. Depois de alguns anos, o irmão Dirceu, casado com a filha do Felipe Pavan, irmã Rebeca, foi evangelizar na região da Vila Prudente, e relatou este ocorrido. Lá estava o genro de um dos homens que bateram no servo de Deus, e disse que o seu sogro tinha uma ferida que não cicatrizava, e completou dizendo que entre eles, uns ficaram loucos, outros morreram. Infelizmente, não tiveram este privilégio de serem salvos pelo Senhor. Quando chegou na terça-feira, o Senhor falou ao Felipe: vai se reunir com os teus conservos na Lapa. Ele, com muito custo, sentou-se na cama e chamou a Ângela, pedindo que aprontasse a sua roupa, que ele tomaria um banho, pois o Senhor o mandava na Lapa. Chamou meu bisavô Paulo, dizendo para se arrumar que iriam juntos na redonança. Depois de muita dificuldade, chegaram à redonança da Lapa, e a Irmandade ficou muito contente em vê-lo, e o irmão Franciscão presidiu o culto. Quando chegou a hora da palavra, o irmão Franciscão ofereceu a palavra ao Felipe, perguntando se tinha a palavra. O Felipe respondeu que sim, pediu ajuda aos irmãos para subir ao púlpito e fez a vontade de Deus. Segundo as palavras de um primitivo da época, o Senhor operou grandes obras, inclusive no Felipe, libertando-o completamente de todas as dores. Este primitivo relatou que na pregação da palavra, o Felipe era erguido do chão. Não posso confirmar neste momento. O Senhor selou com a promessa do Espírito Santo o seu filho Paulo, meu bisavô. Neste dia, estava presente o irmão Miguel Espina no colo de sua mãe, com 3 anos de idade. Em 1915, conforme relatem no início deste testemunho, o Felipe tinha comprado a casa na Rua da Alfândega junto com seu irmão carnal. Não foi crente. Este, agindo de má fé, vendeu a casa sem o consentimento do Felipe e fugiu para o sul do país. Ao Felipe coube esquivar-se de escândalos e sair da casa. O irmão Caetano de Ângelo abrigou em sua casa por 15 dias, e os cultos passaram a ser na Rua Anhaia, na esquina da Rua Tenente Pena, 85. Depois, Deus preparou de morar na casa do irmão Gregório Espina, e os cultos passaram a ser realizados na Rua da Graça, 159. Derramando muito suor, conseguiu adquirir uma casa na Rua Tenente Pena, 30. Ali criou os seus filhos, realizou os cultos junto à Irmandade e manteve-se firme até o Senhor o buscar para o seu reino de glória.
A partir deste ponto, já havia evangelizado outras regiões, tais como Brás, Bom Retiro, Lapa, Vila Prudente, Água Branca, Santo André, Votorantim, Sorocaba, entre outros bairros e cidades, inclusive, referente às famílias convertidas de Santo André, principalmente família Zanetti, o Felipe realizou um batismo em 1916, na Ponte Pequena, São Paulo, batizando o irmão Antônio Zanetti, José Zanetti, entre outros. Depois, realizou um batismo em Santo André, em 1917 no Rio Tamanduateí, de frente à atual empresa Ródia, e foram muitos outros convertidos pelo Senhor. Quando foi em 1918, o Felipe tinha 53 anos de idade, já possuía 10 filhos e já congregavam muitas famílias junto dele. Ainda trabalhava na Serraria União, numa máquina de corte. Infelizmente, um dia cortando tábuas de madeira, ocorreu um acidente e escapando-se uma tábua, bateu contra o seu estômago, isto muito o fez sofrer, pois não conseguia se alimentar, sentia fortes dores no peito, mas, quando na hora da palavra o Senhor o usava com grande fervor, quando foi uma quarta-feira, trabalhando na serraria, sentiu que o Senhor o recolheria. Baseado nisto, conversou com seus colegas de trabalho, falando que logo o Senhor o recolheria, e que seria um grande prazer que eles fossem ao funeral. Eles estranharam, mas confirmaram que iriam. Quando Felipe chegou em casa, já não se sentia bem. Quando foi de madrugada, deu uma crise de dor muito forte, e disse para Ângela que chamasse os filhos para orarem a Deus por ele. Assim fizeram, se ajoelharam de frente à cama e quando estavam orando a Ângela viu uma nuvem branca que o cobriu. Naquela hora, o Senhor falou para o Felipe que amanhã, às 12:30 venho te recolher. Isto foi numa quinta-feira, dia 4 de julho de 1918, no amanhecer do dia 5 de julho de 1918, sexta-feira, o Felipe pediu para Ângela que preparasse sua roupa, expressou desejo de se arrumar, para esperar em comunhão pelo Senhor. Logo em seguida, chegou à sua casa uma irmã chamada Beatriz, e o Felipe pediu que ela anunciasse aos irmãos da igreja que viessem todos se reunir ali, pois o Senhor o viria buscar às 12:30. A irmã assim fez, convocou a todos e quando chegaram, viram o Felipe sentado na sala, lendo a palavra de Deus, conversaram bastante sobre a obra de Deus, e quando chegou 12:20, o Felipe falou: "Vamos buscar ao Senhor em oração, pois logo o Senhor vem me recolher." Puseram-se em oração, e 12:30 o Senhor o recolheu para a sua glória. Estavam todos em prantos, principalmente Ângela e os filhos, e uma vizinha que morava pertinho, não era serva de Deus, entrou na sala e disse para Ângela não chorar, pois o seu Felipe não tinha morrido, foi uma vertigem que deu nele. Começou a esfregar em seus braços vinagre, e de repente o Felipe retornou, dizendo a ela: "Arrependa-te, busca a salvação, porque a minha hora já é chegada", e tornou a falecer, de forma definitiva rumo à eternidade com o Senhor. Isto foi, além de meus descendentes, testificado, relatado e contado por muitos irmãos primitivos da época, que estavam naquela casa. Foi considerado morto às 13 horas pelo Dr. José Rebelo Neto, causa da morte síncope cardíaca, sendo enterrado no cemitério do Araçá, sob ajuda financeira do servo de Deus Antônio Cardoso Gouveia, que seria ordenado, décadas depois, para diácono do Bom Retiro. Todos os filhos do Felipe foram fiéis ao Senhor até a morte, e a sua descendência até os dias atuais observem a Deus, por misericórdia, da qual também faço parte, sendo eu a quinta geração da família dentro da congregação cristã no Brasil, esperando no retorno do Senhor Jesus. Deus vos abençoe, de vosso irmão na fé.